Pois se ajeite aí, meu compadre, que a história que vou lhe contar hoje é daquelas que fazem o silêncio pesar no ar como chumbo quente. Encoste mais perto, deixe o barulho do mundo lá fora e abra os ouvidos pro que o sertão tem para dizer. Porque tem causo nessa terra que nem o tempo consegue apagar, que fica grudado na memória do povo como cicatriz de facão, que passa de boca em boca, de fogueira em fogueira, de geração em geração. Antes de começar, me diga aí, de que canto desse Brasil você está me ouvindo? Qual pedaço dessa terra abençoada te abriga agora? Pode ser lá do sul, onde o frio corta a cara, pode ser do norte, onde o sol não dá trégua, pode ser do centro, onde o cerrado respira baixo. Não importa. O que importa é que você está aqui, e eu tô aqui. E entre nós vai correr uma história que precisa ser contada. Me responda uma coisa, com a mão no coração. Você já viu injustiça tão grande que parece que o chão vai se abrir debaixo dos pés? Aquele tipo de covardia que faz a gente perder a fé na humanidade, que faz parecer que Deus cochilou por um segundo e o diabo aproveitou para fazer a festa? Pois é disso que vou falar hoje. De um momento em que a injustiça foi tão pesada que até o vento parou de soprar para testemunhar. A história que vou contar aconteceu há muitos anos, num tempo em que o sertão era ainda mais bravo do que é hoje, num tempo em que a lei do homem valia menos que a lei da terra, num tempo em que quem mandava não era papel assinado, mas a palavra dada e o respeito conquistado. Era um tempo difícil, mas era um tempo honesto, onde o homem sabia exatamente onde pisava e com quem estava lidando. O protagonista desse causo se chamava José Severino da Silva, mas ninguém, absolutamente ninguém, o chamava assim. Para o sertão inteiro, para o povo das feiras, para os viajantes das estradas, para os moradores das vilas escondidas no meio do nada, ele era conhecido por um nome só: Zé Baiano. Esse era o nome que ecoava nas conversas, que era sussurrado com respeito, que fazia os homens baixarem a voz quando pronunciado. Zé Baiano. Mas tinha quem o conhecesse por outro nome também, um apelido que só os mais antigos usavam, os que tinham visto o homem em ação, os que sabiam do que ele era capaz quando provocado. Esses o chamavam de Relâmpago do Facão. E não era por acaso não, meu amigo. Dizem que quando Zé Baiano sacava a lâmina, o movimento era tão rápido que parecia um raio cortando o céu. Dizem que ele conseguia desembainhar, girar e voltar a guardar a arma antes que o adversário sequer piscasse. Dizem muita coisa. E no sertão, quando todo mundo diz a mesma coisa, é porque verdade é. Até o próprio Lampião, o rei do cangaço, o homem mais temido e respeitado de todo o Nordeste, aquele que fazia governador tremer e coronel negociar. Até ele olhava para Zé Baiano com aquele respeito especial, aquele que a gente reserva para os iguais. Porque Zé Baiano não era cangaceiro, não andava em bando, não assaltava, não saqueava. Mas era homem de honra, homem de palavra, homem que não devia e não deixava dever. Ele vivia sua vida andando pelas estradas, trabalhando aqui e ali, ajudando quem precisava, nunca mexendo com quem não mexia com ele. Era homem tranquilo, de poucas palavras, que preferia a sombra de uma árvore ao barulho da cidade, que preferia o silêncio à conversa fiada, que preferia a solidão à companhia dos falsos. Mas era homem que, quando mexido, virava tempestade. Naquele dia específico, o dia em que tudo mudou, o dia em que o destino decidiu testar até onde a injustiça podia ir, antes que a balança virasse, Zé Baiano estava apenas vivendo sua vida. Não procurava confusão, não buscava problema, não queria nada além de paz. Mas às vezes, a confusão encontra a gente, mesmo quando a gente não a procura. Era um dia como qualquer outro no sertão. O sol nascia vermelho, tingindo o céu de sangue, prometendo calor que derreteria até pedra. Os pássaros cantavam suas músicas matinais, os galos anunciavam o dia novo, as mulheres já estavam acordadas preparando o café, os homens já planejavam o trabalho. A vida seguia seu ritmo,
aquele ritmo antigo que não mudava há séculos, aquele ritmo que o sertão conhece bem. Zé Baiano acordou cedo naquele dia, como sempre fazia. Ele estava acampado perto de um riacho, a uns 3 quilômetros da vila de São Bento. Tinha dormido ao relento, enrolado apenas no seu cobertor de viagem, com a sela servindo de travesseiro e o cavalo amarrado perto. Acordou com o primeiro canto do galo, lavou o rosto na água fresca do riacho, tomou o resto do café frio que tinha sobrado da noite anterior, selou o cavalo e seguiu viagem. O plano era simples. Chegar na feira de São Bento, comprar algumas provisões, talvez um pedaço de queijo, um pouco de farinha, um saco de feijão, charque se tivesse preço bom, e seguir viagem para a fazenda do compadre Antônio, que tinha oferecido trabalho na cerca. Nada demais, nada complicado. Apenas mais um dia na vida de um andarilho do sertão. A feira de São Bento era conhecida em toda a região. Acontecia toda quarta-feira, desde a madrugada até o meio da tarde, quando o sol ficava tão forte que ninguém aguentava mais ficar ao ar livre. Vinham pessoas de todas as vilas ao redor, num raio de 30, 40 quilômetros. Uns vinham a pé, outros a cavalo, alguns em carroças, os mais ricos em carros que levantavam nuvens de poeira vermelha. Na feira se vendia de tudo. Tinha banca de legumes, onde as mulheres